Oi, alunos de oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia com a professora Rosângela. Espero que vocês gostem deste vídeo, é o primeiro que eu estou colocando. E que qualquer dúvida que tiver, anotem e a gente tira na aula online amanhã, tá certo? Bom, vamos estudar agora o capítulo 8, as nações emergentes da América Latina. Em aulas anteriores, podemos aprender que o continente americano ele está subdividido de duas formas, né? Com aspectos fisiogeográficos, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e de acordo com o aspecto da colonização, que é a América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica é Canadá e Estados Unidos com a colonização de povoamento. A América Latina, a partir do México, né, em direção ao sul, com a colonização de exploração, certo? Então, aqui dá para visualizar nesta imagem, que é do México até aí a pontinha da Argentina. Esses tópicos estão no nosso livro, né, que são os cenários, no caso, as principais economias latino-americanas, né, que são Brasil, Argentina e México. Então, a gente vai entender esse processo, né, que durante pelo menos 400 anos a América Latina sobreviveu da produção e exportação de produtos primários. Então, basicamente, eram países agrários que exportavam seus produtos e aí coletava esses dividendos, esses lucros. Com a colonização de exploração, esse processo aí tornou-se um país o quê? Dependente, né? Então a gente dependia muito do que era produzido lá fora, principalmente tecnologicamente, certo? Aí como é que esses países iriam se desenvolver se precisava de tecnologia? Sem falar que comprando tecnologia, o valor desses produtos é bem mais alto. Então, durante muito tempo, ficamos sendo um país basicamente agrário, né? Vivendo da economia do setor primário. Eis que em outubro de 1929 houve a maior crise do capitalismo antes da economia globalizada, ou seja, a crise de 1929. O que foi essa crise, gente? Eu acredito que vocês já estudaram isso em história, né? Foi um período aí muito triste em relação à economia mundial. Apesar de ter acontecido em Nova York, nos Estados Unidos, essa crise gerou repercussão em todos os países do mundo, né? Por quê? A economia se baseia principalmente na questão do dólar. Houve uma intensa desvalorização. Isso fez com que as empresas que vendiam os produtos no valor em dólar, houve grande o quê? Prejuízo, certo? Então foi que meio que de repente o dólar nos dias atuais custa R$ 5, de repente baixa para R$ 1, certo? Sabemos que o dinheiro só tem o valor que tem porque é difícil de ser conseguido. Se cada um de nós tivesse, por exemplo, tá? Um pé de dinheiro em casa, o dinheiro não teria valor, né? Então, aquilo que é difícil conseguir, como o dinheiro, ele tem valor. O que aconteceu aí na crise de 1929? É, houve uma abertura muito grande para que a população tivesse crédito, né? E aí poder comprar diversos produtos. Só que chega um tempo que as pessoas não conseguem mais pagar o que está devendo, gerando uma grande crise, né? Se eu vendo e não consigo receber, logo eu vou ter prejuízo e minha empresa vai quebrar, certo? Então, aqui tem um pequeno resumo, também tem no livro de vocês, né? Que a crise de 1929 foi uma consequência da grande expansão de crédito por meio da oferta monetária, emissão de dinheiro e títulos, né? Levada a cabo pela Federal Reserve System, nos Estados Unidos desde os primeiros anos da década de 20. Por que o governo fez isso? Ele queria impulsionar as vendas, queria impulsionar que a população tivesse crédito, mas não pensou nas consequências por trás disso, se essa população consumindo exageradamente, desculpa, para a época, iria ter condições de pagar, né? Então, o governo, para que fosse diminuindo, brecando esse crédito, o governo então parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimo,
Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas dos bancos, dando início a um processo de recessão. Por quê? Já não tinha mais crédito, né? Já não tinha mais a questão da estabilidade econômica. Logo, quem tinha dinheiro guardado iria retirar do banco, e o banco depende desse dinheiro que está lá, né? Que está guardado, que está sendo reinvestido. Se não tinha mais esse dinheiro, não tinha como fornecer mais empréstimo, logo uma crise econômica. Observando esse cenário, membros da elite agropecuária e empresários da exportação do México, do Brasil e da Argentina e de outros países latino-americanos passaram a investir no desenvolvimento de indústrias para a substituição desses produtos até então importados. Então, vejam só, foi observando o cenário da economia mundial, onde esses países vislumbraram a questão de investimento no setor industrial para que não se tornassem tão dependentes quanto eram. Então, no período de crise, houve o quê? Uma observação maior no sentido de investir no país e gerar aquele tão sonhado, né? Emprego e renda. E, principalmente, não depender tanto. Depender, assim, o mínimo possível. Então, essa industrialização contou com a ajuda dos governos locais, que criaram obras estruturadoras, bem como incentivaram o trabalho qualificado de diversos imigrantes, tá? Aí veio, né, uma nova paisagem, um novo cenário, as empresas sentindo confiabilidade nos governantes, na estrutura econômica desses países, trouxeram as indústrias dos mais diversos setores econômicos, alimentícios, calçado, vestuário, e isso é muito bom, gente, porque o trabalho, ele gera, a empresa gera emprego, que consequentemente gera renda, que esses funcionários vão conseguir ter um poder aquisitivo econômico maior. Então, emprego, renda, dinheiro, vou poder passear, vou poder comprar o que eu desejar, né? Vou ter crédito. E isso é muito bom. Se uma empresa de repente começa a sair do local onde se está, vai gerar o quê? Desemprego. Se não tem emprego, logo não vai ter renda. Aí vai, consequentemente, gerar uma grave crise econômica. E todos os países do mundo estão alheios a essa situação, sujeitos a estas situações. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as empresas transnacionais se tornaram os protagonistas do mercado internacional. O que são empresas transnacionais? Elas são abertas, né, fundadas nos países desenvolvidos, nos países ricos, e depois elas começam a migrar com suas filiais para os países mais pobres ou subdesenvolvidos, né, no caso. Isso faz com que, se elas procuram esses países mais pobres, tem algumas vantagens, elas não estão indo à toa, né? Geralmente os governantes oferecem os incentivos fiscais, ou seja, um certo período, a isenção de impostos, toda uma infraestrutura para acolher essas empresas, disponibilidade de mão de obra barata e abundante, porque nós sabemos que, por exemplo, aqui no Brasil tem muitas pessoas desempregadas. Essas empresas abrindo suas filiais aqui vai fazer com que tenha mais pessoas trabalhando, e como estão precisando, vão trabalhar aí por 12, 18, 20 horas, assim como precisar, porque a pessoa está precisando do emprego e vai ter um mercado consumidor. Tudo que elas produzirem vão estar sendo consumidos aqui no país. Tem um porém, os lucros dessas empresas transnacionais acaba sendo levada para o país de origem, onde está lá a sua matriz. E isso faz com que o território onde ela está se localizando não desenvolva tanto como no país de origem, né? Mas tem os benefícios e tem os malefícios também. Na América Latina, Brasil, México e Argentina preenchiam esses critérios, né? Nas décadas seguintes, ocorreu nesses países uma invasão de empresas estrangeiras, as quais souberam utilizar a mídia, televisão, rádio, jornal, etc., para cativar os consumidores locais e ampliar cada vez mais o seu lucro. Então, essas empresas, assim como as demais, elas estão sempre pensando no lucro, elas estão pensando nos benefícios que vão ter naquele espaço onde vão ser instaladas, tá? Aí aqui tem relação sobre o século XXI, né? Até que
os países emergentes, certo? A nível mundial, eles viram a necessidade de se juntar e se fortalecer economicamente para duelar, certo? Entre aspas, aí com outras empresas que estavam produzindo mercadorias também mais barato. E com isso eles conseguem produzir, ter a mesma taxa de exportação ou de importação da matéria-prima e poder concorrer com esses outros com esses outros países. Então vejam só, quais são esses países emergentes? Brasil, são os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vocês vão visualizar que cada letrinha aqui do BRICS está correspondente a um país, tá? Então, B, Brasil, R, Rússia e Índia, C, China e o S, África do Sul, que é o único que está em inglês. Essas nações objetivam, né, ampliar seu volume de capital, investir no desenvolvimento de novas tecnologias, diversificar suas áreas produtivas e acelerar a economia. Então, se fortalecer economicamente, né? São países emergentes que estão sim suscetíveis a crises econômicas, mas com pequenas falhas, né? Então, esses países ainda passam credibilidade para atrair investimentos e assim poder se desenvolver e concorrer com outros países economicamente. Aqui tem a bandeira de cada país e a localização, né? Mais uma vez, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No próximo cenário, desenvolvimento tecnológico na América Latina, vai abordar aí o processo de formação, né, e como se deu com os interesses de outras nações, principalmente da Europa, e depois aí com nossos vizinhos norte-americanos. Por que da Europa? Porque nós fomos muito dependentes da nossa metrópole, que era Portugal. Né? Então, tudo a gente precisava, e principalmente tudo que era explorado aqui no território brasileiro, era mandado aí para Portugal. Logo, quem mais se desenvolveu foi para Portugal, e o Brasil ficou sempre dependente, né? E isso era uma forma aí de estimular o nosso comércio, certo? Vimos aí no cenário anterior da necessidade de desenvolver nosso território, principalmente aqui o Brasil, né? Lembrando que tem a Argentina e o México também. Entre as características dos países em desenvolvimento ou emergentes está a baixa autonomia tecnológica e dessa maneira precisam importar os produtos e serviços necessários para a manutenção e o desenvolvimento de seu país, pagando com divisa forte, moeda estrangeira como dólar ou euro. Então, é algo que sai caro importar produtos tecnológicos. É mais viável produzir aqui e vender, né? Exportar, que vai estar lucrando das duas formas. O progresso tecnológico passa obrigatoriamente por investimentos em pesquisa e desenvolvimento, seja por iniciativa do poder público privado ou na parceria público-privada. Por isso que as faculdades, né, as universidades, lutam tanto por um investimento, que é a partir desse investimento que vai desenvolver o quê? Novas tecnologias. Se não é investimento no setor educacional, como vamos criar novas peças, novos produtos, né? Então vamos ser sempre dependentes. E como eu já citei, isso é muito ruim. Nos países emergentes como Brasil, Argentina e México, as barreiras para o desenvolvimento de tecnologias próprias são os problemas com a qualidade da educação, saúde e renda, porque estão necessariamente relacionados ao desenvolvimento humano, né? Aquela questão do IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, onde 3 índices são analisados e percebe-se através deles se aqueles países são desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou como nos dias atuais, países do norte ou países do sul. Então, a matéria-prima para a pesquisa e o desenvolvimento é o fator humano, e países como Brasil e México têm índices educacionais muito baixos, se comparado aos países desenvolvidos, até mesmo com outros emergentes, como a China, Uruguai ou Cuba. A Argentina está muitos passos à frente do Brasil e do México, então vejam e observem a necessidade de investir aí no setor educacional, né? Aí, gente, é dos mais diversos produtos, seja tecnologia,
seja remédios, vacinas, certo? Tudo vai a partir da iniciação científica, do que é estudado e produzido nas universidades. Os países latinos, cuja tecnologia está voltada para a economia agrícola, em relação aos países desenvolvidos, têm possibilidade de crescimento nas próximas décadas, pois possui população numerosa e com alto percentual de crianças e jovens. Se para os próximos anos forem feitos investimentos adequados em educação, saúde, pesquisa e tecnologia, os povos latinos serão mais produtivos e, consequentemente, ampliarão o bem-estar social, que ainda está longe de ser uma realidade para todos, né? Então, vejam a necessidade, de investir em educação, saúde, segurança. É disso principalmente que o país precisa, mas sabemos que tem outros países também em condições aí um pouquinho, para ser modesto, né? Em situações piores do que a nossa, tá? Mas a gente não se deve levar por isso. Pelo contrário, a gente tem que se espelhar naqueles países desenvolvidos que aí sim servem de incentivo para nós. A partir do momento que são retirados investimentos, principalmente no setor educacional, tudo tem uma reação em cadeia. Aquele estudante não vai ficar mais motivado, certo? Para que estudar se eu vou trabalhar como SG? Um exemplo. A gente vai ficar dependendo, por exemplo, agora na pandemia, alguns países estão, assim como o Brasil, desenvolvendo vacinas, remédios contra o Covid. Aquele país que conseguir realmente ter uma vacina eficaz, um remédio eficaz, vai conseguir exportar para outros países. E o valor que ele cobrar, a gente vai ter que se sujeitar a pagar porque precisa desse medicamento, certo? Imagine se o Brasil conseguisse alcançar isso, né? A gente iria ser reconhecido mundialmente como um país capaz de desenvolver algo benéfico para a população mundial. E tem a questão aí também do lucro, né? Mas o reconhecimento ainda é maior do que o lucro. E isso traria uma série de benefícios, principalmente de investimentos estrangeiros para o nosso país. Aí vem o Tecnopolo, né? O que é Tecnopolo? É uma área onde várias empresas das mais diversos tipos tecnológicos se unem e ali, gente, os trabalhadores são altamente qualificados. São eles que fazem e permeiam todo o processo de desenvolvimento tecnológico industrial, pensando na melhoria, né, de fomentar, de desenvolver mercadorias cada vez mais potentes e que possam lhe render o que? Excelentes lucros. Então, temos como exemplo aí o Vale do Silício, nos Estados Unidos, né? Onde lá, essa daqui são as principais marcas que estão lá implantadas. Existe um termo na geografia chamada fuga de cérebros, ou seja, aqui no Brasil tem pessoas que se qualificaram, estudaram, faculdade aí, quando termina, infelizmente, não tem aquele emprego dos sonhos, né, com excelente salário. O que é que acontece? Ele acaba migrando para esses países onde ele vai ter uma melhor oportunidade. Então, lá vai ser o centro da massa pensante mundial na perspectiva tecnológica. Então, nós temos o Vale do Silício, mas também temos alguns pontos tecnopolos, né, tecnológicos aqui no Brasil, em Campinas, em São José dos Campos, certo? Dentre outros, com empresas também já pensando nessa perspectiva de desenvolvimento, para não sermos o que tão dependentes dessa tecnologia estrangeira, tá? Aí tem vários outros. À medida que vocês forem assistindo os vídeos, vocês podem dar pequenas pausas, observar o que está sendo abordado, marcar os pontos importantes no livro, certo? Aqui é apenas o que? Um resumo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e cansativo. E eu falo demais, né? Vou falando, 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 vocês já me conhecem. E é uma forma o quê? Da gente ir conhecendo outros pontos, né? Outros métodos de aprendizagem. Então, o livro associado à videoaula, associado à aula online,
Tudo isso é muito bom, tá? Aí aqui vai falar sobre o México, que o México também tem, e na Argentina também, tá? Aí, como eu falei, vocês dão uma pausa, lê, vê, vai marcando aí o que considerarem mais importante. E o lado perverso da tecnologia, né? O desemprego estrutural. Aquele desemprego ocasionado pela substituição das máquinas, né? Desculpa, a substituição do homem pelas máquinas, gerando um alto índice de desemprego. As empresas, elas preferem hoje em dia estar utilizando essas máquinas, porque a máquina ela não vai estar reclamando se está calor, se está quente, se está frio, se está chovendo, se está recebendo baixos salários, não vai ficar doente, não vai ficar botando atestado. Então, para o empregador, o dono da empresa, é mais vantajoso colocar uma máquina lá e sem falar que a máquina vai trabalhar o quê? Muito mais rápido, certo? Lógico que um dia essa máquina vai quebrar, mas já vai ter gerado o quê? Um valor de lucro muito maior ao de um funcionário. Então, esse desemprego estrutural vai acabar trazendo um grande prejuízo para o trabalhador, para a mão física, né? A mão de obra humana que necessita trabalhar e ter sua renda. Logo aqui nós temos a imagem mostrando, né, a questão da substituição do homem pelas máquinas e uma chat, né? Você tem que abrir o seu e-mail com mais frequência, já despedi você há mais de 2 semanas, ou seja, essa é informação muito rápida que nem sempre é acessível para todos, tá? Logo em seguida, tem a questão do exercício, vocês vão é, responder, ou quem já respondeu, conferir com as possibilidades de respostas. E amanhã, em nossa aula, vamos estar fazendo as devidas correções. Bom, que todos tenham um bom aprendizado, se cuidem e espero que tenham gostado aí do vídeo também, tá? Amanhã a gente se encontra para debater mais sobre esse assunto. Se cuidem. Tchauzinho.